Pessoal, caminhando aí para o fim, outro assunto que é possível você cobrar na sua prova é sobre as licenças que esses ministros podem tirar. O regimento não é expresso ao falar quais são essas licenças, porque elas estão previstas lá na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura. São 3, tá? Licença para tratamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família e licença gestante. Geralmente as ministras do STJ não vão tirar licença gestante, porque a maioria já é já de mais idade, quando é indicada. Mas é possível, vai que algum engravida. Licença aí também tem que seguir a regra sobre prazo e dia de início. Tá? Então, quando ele requer a licença, ele vai indicar qual é o prazo da licença e a partir de que dia é que ele estará de licença. Quando ele vai voltar às atividades? Essa é outra pergunta que a gente tem que responder. Tá? Então, o ministro que está licenciado um dia vai ter que voltar a trabalhar. Só arrumar aqui o microfone. Quando é que ele vai voltar a trabalhar? Ele vai voltar a trabalhar de duas formas. Primeiro, ele pode voltar quando ele quiser. Tá? Então, imaginemos que ele tirou uma licença por causa de doença na pessoa da família. E aí ele tinha tirado a licença de 30 dias. Só que com 15 dias o familiar dele já sarou, então ele pode pedir para voltar. Então, o ministro licenciado pode reassumir a qualquer tempo o cargo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo da licença. Então, se ele volta antes do término da licença, significa que ele desistiu do restante da licença. Agora, se for uma licença para tratamento da sua própria saúde, aí neste caso, ele, para voltar, não pode existir qualquer contraindicação médica a respeito da sua volta antecipada. Tá? Então, se a licença for para tratamento da própria saúde, o ministro somente poderá reassumir o cargo antes do término do prazo, se não houver contraindicação médica. Ok? Agora, um outro assunto aqui interessante é o seguinte. Em regra, quando esse cara está de licença, ele não pode desenvolver atividades do tribunal. Ou seja, se o cara está de licença, ele não vai participar de julgamento, certo? Mas existe uma possibilidade disso acontecer. Olha só, vamos imaginar que esse cara bem aqui entrou em licença. A licença durou esse período aqui, certo? Só que aí, antes dele entrar de licença, teve um processo aqui, tá? Que foi julgado aqui, ó, durante o período da licença dele. Este processo, no entanto, antes dele entrar de licença, ele fez uma dessas duas coisas. Ele pediu vista, ou ele atuou nesse processo como relator ou revisor. Isso significa que esse cara conhece bem esse processo. Ou porque ele foi relator ou revisor do processo, ou porque ele pediu vista do processo, para estudar o processo melhor. E aí ele fez isso antes de entrar em licença, e o processo foi posto em pauta e julgado quando ele estava de licença. Nestas circunstâncias, ele poderá proferir o seu voto, mesmo estando de licença, a não ser que haja alguma contraindicação médica, por exemplo, que exija dele repouso absoluto. Mas se não houver essa contraindicação médica, mesmo estando de licença, ele pode enviar o seu voto. Pessoal, porque quem faz isso é o gabinete dele, né? Então, assim, não tem dificuldade nenhuma com isso aí. Tá bom? Então, salvo contraindicação médica, o ministro licenciado poderá proferir decisões em processos de que, antes da licença, haja pedido vista ou que tenha recebido o seu visto como relator ou revisor. Outro assunto que cai com uma certa frequência é sobre substituições. Quem substitui quem dentro do STJ. Então, a regra geral sobre substituição é a seguinte. Tem que decorar todas essas hipóteses, tá? O presidente do STJ é substituído pelo vice e este, por sua vez, pelos demais ministros na ordem de antiguidade. Então, essa é a primeira regra de substituição. A segunda regra de substituição é que o presidente da sessão é substituído pelo ministro que o seguir na ordem de antiguidade dentre os membros dessa sessão. A mesma regra se aplica na turma. O presidente de turma é substituído pelo ministro que o seguir na antiguidade dentre os seus membros. E na mesma
toada é a questão do presidente de comissão. Qualquer um dos outros colegas pode substituí-lo na ordem de antiguidade dos membros aí da comissão, tá? Agora veja, nós temos 3 comissões que têm suplente, lembra disso? Nessas comissões que têm suplente, qualquer um dos membros que não exerce a presidência poderá ser substituído pelo suplente. Então, cuidado. Nas comissões, o suplente não pode substituir o presidente. Quem substitui o presidente é um dos outros ministros titulares. Lembra? Nós temos lá aquelas 3 comissões que vão ter 3 titulares e mais um suplente. O presidente só pode ser substituído por um dos 2 titulares, mas qualquer outro dos 2 titulares pode ser substituído pelo suplente. E o corregedor-geral da Justiça Federal, tá? Esse cara vai funcionar lá no Conselho da Justiça Federal, né? Ele vai ser substituído pelo vice-corregedor-geral e este, por sua vez, pelo ministro integrante do Conselho da Justiça Federal, imediato em antiguidade naquele órgão, tá? Quando nós estudarmos o Conselho da Justiça Federal, nós vamos ver quem que é esse corregedor, quem é o vice-corregedor, e aí esses 2 podem ser substituídos pelo ministro integrante desse conselho na ordem aí de antiguidade. Bacana? Muito bem. Isso já caiu em prova, 2 vezes inclusive, no concurso 2015, para cargos diferentes, né? Mas olha só, ausentes o presidente e o vice-presidente do tribunal, presidirá a sessão o ministro mais idoso? Não, o ministro mais antigo. Tá bom? Olha a próxima. Na ausência do presidente de turma, presidirá a sessão o vice-presidente de turma. Não existe vice-presidente de turma ou vice-presidente de sessão. Não existe esse cargo, tá? Quem vai substituir presidente de sessão ou de turma é o ministro mais antigo desses órgãos. Tá bom? Muito bem. Nós temos agora regras de substituição do relator. Quando a gente for estudar a parte processual do regimento, nós vamos ver que o relator é aquele ministro que funciona nos órgãos do STJ e ele que vai estudar o processo e ser o primeiro, inclusive, a votar quando esse processo for levado a julgamento. Então, nós temos aqui as hipóteses de substituição do relator. Nós temos 4 hipóteses. A primeira é quando houver caso de impedimento, ausência ou obstáculos eventuais em se cogitando da adoção de medidas urgentes. Então, quando for necessário, medidas urgentes e o relator estiver impedido, ausente ou sujeito a algum tipo de obstáculo, ele será substituído pelo revisor naqueles processos em que há revisor. Depois a gente vai estudar que são apenas alguns tipos de ações que há a presença do revisor, não são todas. Então, quando houver revisor, o revisor é o substituto nesses casos de medidas urgentes. Ou, se não houver revisor, pelo ministro imediato em antiguidade, no plenário, na corte especial, na sessão ou na turma, conforme o órgão em que esteja esse processo. Tá? Então, se tiver revisor, nos casos de urgência, quem substitui o relator é o revisor, se não estiver, é o ministro que o seguir na ordem de antiguidade, tá bom? Veja, não é o ministro mais antigo, é o ministro que seguir o relator na ordem de antiguidade. Ou seja, é o próximo na linha de antiguidade, depois do relator, tá? Muito bem. A segunda hipótese de substituição é essa aqui, ó, quando vencido em sessão de julgamento. Veja, o relator ele vai ser o primeiro a votar, como nós veremos. O voto dele pode ser o vencedor ou não. Se o voto dele for seguido pela maioria dos colegas, o voto dele é vencedor. Então, nesse caso, ele vai redigir também o acórdão, a decisão que foi tomada pelo tribunal. Agora, suponhamos que ele votou e um outro ministro votou contrário a ele, e esse outro ministro foi seguido pela maioria. Então, esse outro ministro foi o vencedor. Então, esse ministro aqui que deu o voto vencedor, ele que vai ser o quê? Designado para redigir o acórdão. Então, ele vai ser substituído, o relator, por esse ministro designado para redigir o acórdão. Em caso de ausência por mais de 30 dias, aí o processo vai ser redistribuído para outro membro daquele órgão específico, da turma, da sessão, tá? E em caso de transferência para outra sessão, salvo quanto aos processos em que tiver lançado seu visto, e bem assim quando de aposentadoria, exoneração ou morte,
nós temos aqui 3 possibilidades. Veja só, quando esse cara muda de sessão, em regra, ele não leva processos dessa sessão para outra sessão. Ele deixa os processos lá, com uma exceção. Se ele já tiver lançado o seu visto nesse processo, quando ele for para outra sessão, o que vai acontecer? Ele fica ainda vinculado àquele processo. E aí, vamos supor, esse cara era da sessão 1 e aqui ele foi para a sessão 2. Mas aqui tinha um processo em que ele já lançou o visto. Então, esse processo aqui ainda fica vinculado a ele como relator. Aí, mesmo sendo membro da sessão 2, no dia que esse processo aqui for julgado na sessão 1, ele vai participar dessa sessão da sessão 1 como relator. Entendeu? É ele que será o relator porque já lançou o visto. Isso aqui é por economia processual, né? Ou seja, o serviço dele já está pronto. Por que eu vou passar esse processo para outra pessoa? Não faz o menor sentido. Mas naqueles processos que foram distribuídos para ele, mas ele ainda não lançou o seu visto, né, não fez o relatório, aí eu transfiro estes processos, também no caso dele se aposentar, exonerar ou morrer, para o ministro que preencher sua vaga na turma, pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, condizente com o do relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga, e pela mesma forma da letra B, e enquanto não preenchida sua vaga, para assinar carta de sentença e admitir recurso. Essas últimas hipóteses aqui eu acho que são menos prováveis de cair em prova, que são muito específicas. Acho que as mais importantes aí são as 3 iniciais. Por exemplo, em caso de medidas urgentes, o relator, se tiver impedido, será substituído pelo revisor quando houver? Sim, cobrou aqui a primeira hipótese de substituição. Tá bom? E aí nós temos as regras de substituição agora para nós terminarmos do revisor. Essa é mais simples, tá? O revisor é substituído em caso de vaga, impedimento ou licença por mais de 30 dias, na corte especial, sessão ou turma, porque só pode haver revisor nessas 3 hipóteses, no plenário não tem revisor, tá? Então, corte especial, sessão ou turma, pelo ministro que o seguir em antiguidade, ou seja, o cara mais moderno que o revisor, ou seja, o próximo da linha de antiguidade depois do revisor é que o substituirá no caso de vaga, se ele morrer, no caso de morrer ou assim, aposentar, enfim, surge vaga, né? No caso de impedimento desse revisor ou no caso de tirar licença por mais de 30 dias. Então eu chamo o próximo da linha de antiguidade, tá bom? Muito fácil. Pessoal, falemos agora sobre a convocação. Essa convocação é o chamamento de outros ministros ou de juízes de TRF ou de TJ para substituir outro ministro. Tá? Então, um ministro pode ser convocado para atuar em nome de outro ministro, e aqui não é substituição, tá? É apenas para atuar em nome de um temporariamente. Ou ainda eu posso chamar o quê? Juízes de TRF ou TJ, posso convocá-los também para atuar aí em nome de um ministro que não está podendo agir. Tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro, convocação de um ministro para substituir outro na Corte Especial. Então, para as sessões da Corte Especial, nos casos de um dos membros estar impedido, eu vou convocar outros ministros, obedecido o quê? A ordem de antiguidade. Claro que essa convocação será necessária quando for para compor quórum, tá? Porque os órgãos aí no tribunal, todos funcionam por maioria absoluta. Então, se eu tiver maioria absoluta já no órgão, eu não preciso fazer convocação. A convocação é só para compor o quórum, tá bom? Muito bem. Agora, veja, a segunda hipótese é convocação para atuar em sessões ou turmas do tribunal. Então, para completar quórum em uma das sessões, serão convocados ministros de outra sessão. Então, imaginemos aqui a sessão 1. A sessão 1, pessoal, como qualquer outra sessão, tem 10 membros. O quórum é 6, porque é a maioria absoluta. Suponhamos que a sessão 1 só tenha 5 membros. Então, eu vou precisar de mais um. Eu vou chamar esse mais um de onde? Da sessão 2 ou da sessão 3. Entendeu? A mesma coisa para completar quórum em uma das turmas. Eu vou convocar também ministros
de outra turma, de preferência da mesma sessão. Tá? Então, suponhamos aqui, temos a sessão 1, turma 1 e a turma 2. A turma também precisa de maioria absoluta. Como a turma tem 5 membros, eu preciso de 3 para que as turmas possam funcionar. Imaginemos que essa turma 1 só tinha 2 ministros. Eu vou chamar então mais um, de preferência de onde? Da turma 2, que é da mesma sessão. Né? Em ambos os casos, deve ser observado, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo a que a substituição seja feita por ministro que ocupe em sua sessão ou turma posição correspondente à do substituído. Então, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 ministros da turma 1. Suponhamos que esses 3 aqui faltaram. Então, eu vou preferencialmente chamar o terceiro da turma 2 para substituir o terceiro da turma 1, entendeu? Em ordem de antiguidade. Tá, mas pessoal, isso aí é uma exigência que em muitos casos não vai ser possível atender. Mas, se for possível, seguir essa regrinha aí específica. Tá bom? Muito bem. Avançando, nós temos ainda o próximo dispositivo, que diz-nos que, em caso de vaga ou afastamento de ministro, eu poderei fazer o quê? Convocar agora um juiz de TRF ou um desembargador de TJ para funcionar neste tribunal, no STJ, até que um novo ministro seja indicado. Então, em caso de vaga ou afastamento de ministro por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado juiz de TRF ou desembargador, sempre pelo voto da maioria absoluta dos membros da Corte Especial. O magistrado convocado receberá, durante esse período da convocação, a diferença salarial. Ou seja, ele vai ganhar igual ao ministro. Tá bom? O subsídio dele passará a ser igual ao subsídio do ministro do STJ. Pessoal, nós já estamos terminando, tá, a parte teórica. Nós temos aqui ainda que falar sobre o direito à remoção interna antes da posse de novos ministros, da permuta e do desempate quando houver mais de um interessado. Como eu te disse, pessoal, é o seguinte: quando surge uma vaga dentro do tribunal, ou seja por aposentadoria, por morte, enfim, não interessa, surgiu uma vaga, essa vaga vai ter que ser preenchida por um novo ministro, certo? E aí a gente vai ter que perguntar, esse cara tem que vir da advocacia, esse cara tem que vir do Ministério Público, tem que vir do TJ ou do TRF. Vai ter todo aquele processo que eu expliquei para vocês. Só que até esse cara chegar lá, podem haver o quê? Remoções internas. Ou seja, um ministro pode pedir para sair da turma onde ele estava para ir para essa turma onde surgiu vaga. Entendeu? E aí haverá esse rearranjo interno e aí vai, no final das contas, sobrar uma vaga, não é isso? Essa vaga que sobrar é que vai ser ocupada por esse novo ministro. Ou seja, o novo ministro fica com o que der, fica com o que sobrou. Entendeu? Então, antes de você realizar a posse de um novo ministro, você abre a remoção interna, para que os ministros possam fazer um rearranjo e mudar de sessão ou turma, caso tenham interesse. Tá? Então, os ministros têm direito de transferir-se para a sessão ou turma onde haja vaga antes da posse de novo ministro. Tá? E é possível também, a qualquer momento, que eles façam permuta. Tá? Então, a qualquer momento, eles podem entrar em acordo e trocar de sessão ou de turma, caso queiram. E aí, veja, suponhamos que surgiu uma vaga na turma 3, por exemplo. E aí nós temos 2 ministros que querem ir para essa turma 3. Como é que eu vou fazer o desempate entre eles? Pela antiguidade. O mais antigo sempre terá preferência nesses desempates. Pessoal, a jurisdição desses caras é uma jurisdição nacional, né? Claro, porque é um tribunal nacional. Então, os ministros têm jurisdição em todo o território nacional e moram aqui no Distrito Federal, tá bom? Não é em Brasília, tá bom? Podem morar em Águas Claras, podem morar em outras regiões administrativas, mas tem que morar aqui no Distrito Federal. Nós temos ainda os deveres que esses caras têm que observar. Então, eles têm que manter residência no DF, é obrigatório, tá? E comparecer às sessões de julgamento, nelas permanecendo até o seu final, salvo se receberem algum tipo de autorização prévia do presidente para poder se ausentarem antes de fim da sessão.
Nós temos também alguns impedimentos, tá? E aí, esses impedimentos também são interessantes e muito simples de se entender. Primeiro, quando você for ministro e tiver cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, você com esse parente não podem fazer parte da mesma sessão e, claro, consequentemente, vocês não vão fazer parte também das mesmas turmas, certo? Então, suponhamos que João e Maria são casados. João e Maria não podem fazer parte da mesma sessão e, consequentemente, não podem fazer parte também das turmas, né, desta respectiva sessão. Então, se João é membro da sessão 1, Maria tem que ser da sessão 2 ou da sessão 3. É isso que está dito aqui no 31. Ó. Havendo dentre os ministros do tribunal cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou no 3º grau da linha colateral, integrarão sessões diferentes e o primeiro que conhecer da causa impede que o outro... Eu vou ler só até aqui, porque o restante do dispositivo eu vou ler lá embaixo. Até por isso que eu coloquei em azul e aqui eu coloquei em vermelho. Então, veja, você não pode fazer parte da mesma sessão do seu cônjuge ou parente aí até o 3º grau. Parente em linha reta ou colateral e ainda parente por afinidade. Tá? Cuidado, primo é o que mais cai em prova, primo é parente de 4º grau. Então, se João e Maria, que por exemplo, fossem primos, eles poderiam fazer parte da mesma sessão, não tem problema. Tá? Agora veja, nós temos aqui uma situação mais grave, tá? Porque é o seguinte, esses caras aqui que fazem parte de sessões diferentes, eles podem continuar desempenhando todas as suas atividades, julgando, enfim, sem nenhum problema. Agora, suponhamos que João e Maria são membros também da corte especial. Eles podem ser, tá? Não tem problema. Mesmo sendo casados, ambos podem fazer parte da corte especial, porque os requisitos para se ingressar na corte especial é a antiguidade. Então, se eles forem os mais antigos, eles terão direito a fazer parte da corte especial. Muito bem. Só que aí, se os dois são participantes, são membros da corte especial, um vai impedir a atuação do outro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O primeiro a votar na corte especial impede que o outro vote. Porque, pessoal, se João e Maria são casados, imagina, e eles fazem parte da corte especial, é claro que um tem poder de influenciar a decisão do outro. Então, o objetivo disso aqui é garantir a permanência da independência desse casal. Então, se João votou primeiro em um processo, Maria não pode mais votar nesse processo e vice-versa. O objetivo aqui, portanto, é o quê? É garantir que o voto de um não será balizado pelo voto do outro. Então, havendo aí esse tipo de parentesco, o primeiro que conhecer da causa impede que o outro participe quando da competência aí da corte especial. Tá ok? Muito bem. Legal? E aí, pessoal, nós terminamos o nosso primeiro material. Estudamos tudo o que você precisa saber sobre os ministros aí do STJ e agora a gente vai fazer algumas questões do simulado, tá? Não vou fazer todas, porque eu quero que vocês façam algumas das questões para vocês treinarem, tá bom? Então, nós vamos agora para o simulado, vou fazer aqui umas 6, 7 questões e as outras vocês fazem, tem um gabarito aí no final, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Questão número 2. Quando ocorrer mudança na legislação que determine a alteração do regimento interno, esta será proposta ao tribunal pela comissão de regimento no prazo de 15 dias da vigência da lei. Não, no prazo de 10 dias. Questão falsa. 4. Na composição das turmas, observar-se-á a opção feita pelo ministro atendendo à ordem de idade? Não, de antiguidade. Tá? É a antiguidade que faz com que eles possam escolher as turmas em que eles vão funcionar. Tá? Então está errada também. 6. A indicação pelo STJ de juízes dos TRFs, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público, caso serem nomeados pelo presidente da República para compor um tribunal, far-se-á em lista sextupla? Não, lista tríplice. O tribunal sempre envia a lista tríplice para o presidente da República, tá bom? E dessa lista o presidente escolhe, então, um nome. Para a composição da lista tríplice, o tribunal... 8, tá? Para a composição da lista tríplice, o tribunal reunir-se-á em sessão pública com quórum
de maioria absoluta de seus membros, além do presidente? Errado. Quórum de 2/3, tá? 2/3, tem que estar presente 2/3 dos membros. Nossa, por coincidência, estou pegando só as questões erradas. Questão 11. Os candidatos figurarão na lista de acordo com a ordem decrescente dos sufrágios que obtiverem, respeitar também o número de ordem do escrutínio. Em caso de empate, terá preferência o mais idoso. É verdade. Tá bom? Essa aqui é uma regra específica para a formação das listas tríplices. Questão 13. O prazo para a posse poderá ser prorrogado pelo plenário na forma da lei? Não. Quem prorroga é a Corte Especial. E para nós finalizarmos aqui, vamos fazer a questão 19. O revisor é substituído em caso de vaga, impedimento ou licença por mais de 30 dias na Corte Especial, sessão ou turma pelo ministro que o seguir em ordem de antiguidade? Questão verdadeira. Para a gente terminar, fazer a 22 também. Havendo dentre os ministros do tribunal cônjuges, parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral, em linha reta ou terceiro grau na linha colateral, integrarão sessões diferentes e o primeiro que conhecer da causa impede que o outro participe do julgamento quando da competência da Corte Especial. Questão verdadeira também. Pessoal, é isso aí. Terminamos o nosso estudo. Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo módulo. Até mais.